corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Nós estamos mais uma vez continuando em tempo, não é? Continuando a marcha da vitória. Eu aprendi isso com Abraão. O irmão Brana falou isso, que ele voltou, a volta dele, depois de libertar seu sobrinho Ló, vencendo 5 reis. O irmão Brana disse, e ele veio da marcha da vitória, encontrar-se com Melquisedeque. E isso é importante para nós. Nós vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado. Eu quero ler esse capítulo, que é capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu sempre bato nele, não é? Busco a ele, porque ele mostra a justificação da nossa fé, a ressurreição de Jesus Cristo, a natureza do terreno e a natureza do celestial. Aqui São Paulo disse galhardamente, no versículo 51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Se dormiremos aí, é morrer. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no abrir, aliás, no momento, no abrir e fechar de olhos, transformados, veja, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão em Cristo, ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ó Deus, aqui está, ó Pai, um documento registrado no cartório divino e que nós damos todo o crédito, aceitamos de bom grado, aceitamos com fé, aceitamos com amor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá que esse momento se transforme em um momento de reflexão, de conhecimento, de vitória, de encorajamento. Vitória sobre os males, sobre as doenças e os espíritos que nos atacam, ó Pai, direta e indiretamente. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, os meus, e aceita a gratidão pela cura divina em nossos corpos, o que
marca a presença do Senhor em nossas vidas é que o Senhor cuida de nós. Cuida de nós. Embora não merecendo, não tendo nenhum mérito, mas esse cuidado é de pai para filho. Esse cuidado é ágape. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos e agradecemos estas bênçãos. Todos que estão na sintonia, na conexão, de perto, de longe, irmãos amados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Muito bem. É necessário que tenhamos conhecimento, consciência de que temos vida eterna. Isso não é vangloriar. Isso é reconhecer que a maior bênção que Deus pôde dar para nós, para o humano, é a vida eterna. E isso é distintamente, exclusivamente para os eleitos. Não se trata da salvação comum, da eleição. Somos diferentes? Não, somos todos humanos. Em pecado me concebeu minha mãe, Salmo 51. Todos pecaram, está escrito. Mais interessante é a meditação do trabalho de Jesus Cristo pelas nossas almas. Isaías disse que ele vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito. Jesus vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito. Ora, Jesus satisfeito comigo? Jesus satisfeito conosco? Temos motivos, ou damos motivos para que ele se entristeça? E pecado no mínimo, pecado no máximo. Assim ensina o profeta de Deus. Pecado é pecado. É incredulidade, mãe. Pecado, mãe. Antes de cometer qualquer pecado, a pessoa é incrédula naquele sentido. Se ele for incrédulo quanto à alta tensão, ele vai ser consumido, torrado. Mas o profeta diz que o eleito não perde a sua salvação. Ele diz assim: você pode errar, você pode cometer pecados, mas não perde a vida eterna. Mas logo em seguida,
a reticência aí vem. Você vai colher tudo que você plantou aqui. Cada grão que você plantou, você vai colher. Porque você não pode se perder. Então, a nossa palestra envolve o nosso corpo. Sempre o nosso corpo físico, terreno. E o nosso corpo celestial, é claro. Nosso corpo físico, terreno, e nosso corpo celestial, esse corpo espiritual. Um exemplo na Bíblia infalível é o de Davi. Ele praticou o que praticou, levou Israel a sofrer e levou Israel à glória. Mas, quando ele estava lá embaixo, o seu coração era segundo Deus. Não é só quando ele estava lá em cima que ele tinha um coração segundo Deus. Então você precisa crer em você, em seu coração. O seu coração é que porta o sacerdócio. Não a favor somente de si e de sua família, de seus queridos, mas de todos. Mesmo que nos ofendam, mesmo que nos caluniam, nos difamem, o coração segundo Deus permanece aí. Deus nunca trocou o coração dele. Davi, você fez esse grande mal. Agora eu vou trocar seu coração. Você não vai ter mais o coração segundo a mim. Não. Mas ele purgou. Natan disse que ele ia purgar. Deu a escolha para ele e ele escolheu cair nas mãos de Deus. Agora, quem pode julgar a quem está nas mãos de Deus? É aí que entra o fator da vida eterna. As Escrituras indicam pelo menos 2 propósitos nisso. Para que os crentes venham a ser tudo quanto Deus prometeu para o ser humano quando o criou. Passo a passo você vai se conscientizando cada vez mais da sua eleição. No livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 9, está escrito: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corpo.
recipiente, condutor, portador de toda a plenitude da divindade. Mas nós ficamos muitas vezes como Sara, quando ouviu Elohim falando com seu marido, com Abraão, que eles teriam um filho. Nós ficamos olhando para nós, nas nossas possibilidades, nosso estado do nosso corpo, na nossa fraqueza, na nossa debilidade. Mas, na verdade, ela estava no marido e por isso ela não morreu. Ora, o que é isto senão a igreja noiva? Eu não morri porque eu estou em Cristo. Não me mataram porque eu estou em Cristo. Não me destruíram porque eu estou em Cristo. E assim você diz a respeito de si próprio. Eu estou aqui. Eu creio nesse profeta Elias, porque eu estou em Cristo, porque sou eleito. Ah, que grandeza! Para que os crentes venham a conhecer a Deus de modo completo, conforme Ele quer que eles o conheçam. Conhecer a Deus conforme Ele é. Em São João capítulo 17, verso 3, está escrito: e a vida eterna é esta. Olha, e a vida eterna é esta, que conheçam, é esta, 2 pontos, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ora, irmãos, em meio a tanta confusão, a humanidade está sofrendo. Os mais altos poderes políticos, religiosos, financeiros estão terrivelmente desafiados. Todas as potências estão abaladas por um vírus que só pode ser através de aparelho, só pode ser visto através de microscópio. Um vírus. Tanta coisa que incomoda regionalmente. Esse mosquitinho da dengue desafia. Mas não é no mundo todo. Não abala o mundo todo. Não mexe com a economia. Mas esse é um desafio. É um telegrama de que está chegando a hora. A hora chegou. A hora chegou. O mensageiro não viria no amanhecer, o último mensageiro, mas sim no anoitecer. E que grandeza é esta? Que prêmio é este? Mamãe,
crer. Crer como a sunamita creu, tendo filho morto, creu no Elias, no espírito de Elias, que era Eliseu. E veio ali então o poder da ressurreição no Velho Testamento. E antes disto, o filho da viúva de Serepta de Sidom, Zarefate, comeu da farinha, do azeite e morreu. Mas ali estava a ressurreição. Aleluia. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No abrir, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Jesus é a primícia dos que dormem. E nós temos então essa garantia que assim como Ele levantou dos mortos, todos que dormiram nele se levantarão também. E nós, os que estivermos vivos, São Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Nós seremos transformados, a linguagem dele, nós os que estivermos vivos. Os fiéis que estiveram vivos na volta de Cristo, ou que eles estiverem vivos na volta, os fiéis, os eleitos, que estiverem vivos na volta de Cristo, para buscar os seus, experimentarão a transformação. Oh Deus, como que é isto? Vai andando aqui, vai gemendo ali, vai chorando acolá. Decepção, expectativa, expectação. E de repente se transforma. Sai. Sai da dimensão humana. Deixe de ser um humano sujeito às paixões como Elias era. Vai se transformar numa hora, às vezes, contraditória. Pode ser que esteja nervoso. Pode ser. E de repente ser transformado. Esse método de Deus é incondicional. O profeta disse: todo pacto que Deus fez com o homem falhou.
Então ele disse, agora vai ser graça. Graça. E Lutero exclamou, 3 coisas eu vou admirar. De me encontrar lá. Meu Deus, a gente pensa, eu vou me encontrar lá. Lá naquelas bodas. A grandeza é muito grande, a grandeza é muito grande para ficar embaraçado em chocarrices, em coisas baixas. Não desça o nível. Isso é muito grande. Não, Deus não fez pacto com você condicional. Não. Ele te elegeu, sabendo que, vamos lembrar, colhe o que planta, mas não perde a vida eterna. Os fiéis que estiverem vivos na volta de Cristo para buscar os seus, experimentarão a transformação. É aí que entra 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que dia, que hora? É a hora que você está cantando, louvando, dando glórias a Deus? É a hora que você está exercendo paciência? Ou é a hora que você está, de uma certa forma, inconformado, inconformada? Não tem condição. Sara, Sara, você não duvide. De forma alguma. Mas veja, estou ressequida. Não tem condição alguma. Todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, última mensagem, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E dou adeus a este mundo e vou embora. Aleluia, aleluia. Não é utopia. Não é uma imaginação apenas. Não é para adular o povo. Não, não. Deus não lança pérolas aos porcos. Deus lançou suas pérolas a ovelhas, a eleitos, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Tudo, jamais,
uma coceira. Jamais morte, jamais cemitério, jamais más notícias, péssimas notícias. E quando isto que é corruptível e se corrompe, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade. Pensa no seu corpo. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Mas e o pecado, pastor? Bom, você tem o suor do dia, do trabalho. E chega em casa, vai tomar um banho. Para descansar o corpo, higienizar-se, sentir-se mais leve com sua família. E na hora que você entrou no banheiro, você entra sozinho. É um lugar secreto. É você e o chuveiro sabão. É a hora que você entra na presença de Deus. Limpa-me, Senhor, com sopo. Tira de mim esse suor, esse cansaço. Estou na minha casa, voltei. No outro dia, trabalho, suor, cansaço, banheiro, limpeza, asepsia e um cântico de vitória. Eles dizem, alguém diz, eu canto sim, eu canto no banheiro. Eu estou me limpando, me higienizando no banheiro. Nem a própria esposa está junto. Nem um filho, nem uma filha. A menos que esteja moribundo. Aleluia. Receberão novos corpos, idênticos aos dos ressurretos nesse momento da volta de Cristo. Nunca mais experimentarão a morte física. Jesus fala de uma ressurreição da vida para o crente e de uma ressurreição de juízo para o ímpio. Esta depois de mil anos, a partir do arrebatamento. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, há quantos anos, há centenas de anos, ouvirão a sua voz. Jó disse, ele me chamará e eu lhe responderei. Eis-me aqui, Senhor. E onde está a lepra de Jó? Está nas costas de Satanás e dos seus falsos amigos. Sabe que os pecados dos eleitos, muitas vezes,
recaem sobre os perseguidores. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Esse bem tem um leque. Fizeste bem. Sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, esse mal tem um leque. Para a ressurreição da condenação. Que tal? Você blasfemando, a mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, houve uma pergunta 10, no parágrafo 269. Perguntas e Respostas sobre Hebreus, terceira parte. Onde estarão os santos depois de 1000 anos de reinado? E que tipo de corpo eles terão? Irmão Brana responde: eu acho que esta é a mais dócil pergunta. Eu simplesmente amo isto. Agora vamos olhar diretamente nela. Isso vai longe. Vai longe. O tempo não permite ir em toda a resposta. Mas existe uma próxima sexta-feira, se Deus permitir, se Deus quiser. No princípio, voltaremos ao nosso ensinamento de Hebreus apenas por alguns minutos. Deus era essa enorme, grande fonte de 7 cores. É o arco-íris. Entre elas está ali a fé, está o companheirismo. Só coisa boa. Deus era essa enorme, grande fonte de 7 cores. Quantos sabem disso? Vem. E quantos sabem que Deus tem 7 espíritos? Está ali em Apocalipse. Absolutamente 7 espíritos. E havia 7 olhos no Cordeiro. E assim por diante. Tudo se ajuntando agora. Agora aquilo era Deus. Deus. Um corpo na forma de um homem. E isto fez o Logos, que nós chamamos de teofania. E para você ouvir a resposta completa, não perca sexta-feira próxima. Em nome de Jesus Cristo. Deus deu saúde. Deus expulsou espíritos de enfermidades. E nos perdoou em nome de Jesus Cristo. Amém.